Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, sexta-feira, dia 3 de maio. Como tal, fazemos um balanço de como foi a semana aqui no exterior, do lado político, do lado econômico, e eu informo que você encontra um texto com maior riqueza de detalhes associado a esse vídeo. Mas a semana foi uma semana interrompida pelo feriado do Dia do Trabalhador em diferentes países, aqui não foi diferente, mas que não alterou o quadro geral de mercado e muito menos o humor dos investidores. Com o Brexit saindo um pouco de cena por agora, o cenário internacional foi dominado pela postura do Fed com relação à política monetária, as negociações entre os Estados Unidos e a China no que diz respeito à parte comercial e já próximas de um desfecho, e principalmente o acirramento das disputas na Venezuela entre Maduro e Juan Guaidó, com os Estados Unidos e a Rússia em posições opostas. No cenário local, dois fatores importantes. De um lado, a discussão na comissão especial sobre a reforma da Previdência e, de outro, a fraca tração da economia local, além dos desacertos na área política. Felizmente, ao longo da semana, foi estabelecida uma trégua entre Bolsonaro e seus filhos e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e isso torna o Rodrigo Maia o grande propagandista das reformas por aqui. No segmento doméstico, todos os indicadores anunciados ao longo do período mostraram que a economia vem perdendo tração e pode levar a um PIB negativo no primeiro trimestre desse ano, ao mesmo tempo em que as projeções de crescimento de PIB para o ano de 2019 declinam nas principais casas que acompanham e fazem o tratamento dos dados da economia. Aparentemente, o ano já começa dando o tom e sacramentando um PIB novamente fraco, como foram os PIBs dos dois últimos anos, ao redor de 1 ponto percentual. Tivemos, durante a semana, o IBGE divulgando a produção industrial referente ao mês de março, uma contração de 2,2% no ano e em 12 meses uma queda de 0,1%. No mês de março, a queda foi de 1,3% e houve queda em 22 segmentos, em 22 ramos dos 26 ramos considerados. Bens de capital que teoricamente preparam o futuro tiveram uma alta de 0,4% no mês de março, mas no comparativo com março do ano passado mostram uma desaceleração de 11,5%. Só para ter uma ideia, a produção industrial do mês de março está no mesmo nível da produção industrial de janeiro do ano de 2009, ou seja, de 10 anos atrás. O Tesouro Nacional, por sua vez, anotou o déficit primário do governo central em 21,1 bilhões de reais no mês de março e no ano também um déficit de 9,3 bilhões. O déficit do INSS no mês de março foi de 22,6 bilhões e anotamos também baixo crescimento da receita de 1,3%, isso no nível real. Segundo o Tesouro, há uma insuficiência com relação à regra de ouro. A regra de ouro, vocês já sabem, é o governo não poder emitir para financiar gastos correntes de 110,4 bilhões. E o governo deve ter que cortar ainda mais despesas. Aliás, o governo anunciou no último dia da semana remanejamento de 3,6 bilhões de reais entre ministérios para suprir demandas urgentes, cortando recursos do Ministério da Educação e da Defesa e alocando no segmento de infraestrutura, cidadania, desenvolvimento. Já o Banco Central anunciou o déficit primário do setor público em 18,6 bilhões e gastos com juros de 43,5 bilhões. O déficit nominal, portanto, ficou em 62,2 bilhões de reais e o déficit nominal do ano fica em 12 meses, ascende a 483,8 bilhões de reais,
algo como 6,98%. A dívida bruta brasileira cresceu de um mês para o outro 1 ponto percentual, aparentando 78,4% do PIB contra 77,4% do PIB. O saldo da balança comercial no mês de abril, apesar de bom, também mostrou algumas conotações negativas, mas de qualquer forma, um superávit de 6,1 bilhões e perfazendo no ano 16,6 bilhões de dólares, com a previsão do ano mantida em 50 bilhões de dólares para 2019. Do lado político, poucas notícias, já que o Congresso teve atividade reduzida por emendar o feriado do meio da semana do Dia do Trabalhador. A Comissão Especial da Reforma só volta ao trabalho no próximo dia 7 de maio, mas, apesar disso, tivemos muitos ruídos da oposição e protestos no dia 1º de maio de centrais sindicais. A grande preocupação de todos, e principalmente dos investidores, fica por conta da possibilidade de desidratação da reforma e também a eventual demora na aprovação da reforma, e isso é o que tem feito a paralisação da economia. O governo ainda não tem base suficiente, aqueles 308 votos para aprovar, mas deveria estar trabalhando dentro de maior mobilização. A crença que começa a vigorar é de uma economia fiscal somente da ordem de 600 bilhões de dólares em 10 anos, pouco para o capital político que terá que ser gasto para a aprovação da reforma e bem longe do cálculo do executivo, que gostaria de ver uma reforma com uma economia fiscal de 1,2 trilhão de reais. Já os investidores estrangeiros voltaram a alocar recursos nos últimos dias e até o dia 29 de abril o saldo estava negativo ainda em 758 milhões de reais na Bovespa e o ingresso líquido do ano em 497 milhões de reais. No segmento internacional, destaque para a crise na Venezuela, que começa a ganhar contornos de uma possível guerra civil, e o presidente interino Juan Guaidó convocando a população, convocando o povo para forçar a saída do ditador Maduro. Muitos países apoiaram a posição de Juan Guaidó, como o Brasil, como os Estados Unidos, mas também tivemos Rússia, Bolívia, Turquia, dizendo que era um golpe contra o presidente Maduro e a Constituição venezuelana. O desfecho disso ainda é altamente improvável. Também destaque para a decisão do Banco Central americano, o Fed, de manter a política monetária estabilizada, taxa de juros entre 2,25% e 2,5% e reduzindo a taxa do excesso de reservas, mas o que afetou mesmo o mercado foi a coletiva em seguida do presidente Jerome Powell, dizendo-se satisfeito com a política monetária americana, retirando um pouco de cena a possibilidade de redução da taxa de juros, possibilidade essa que voltou por declaração de alguns dirigentes regionais de Fed na última sessão da semana e que até propiciou a melhora dos mercados. De qualquer forma, também tivemos por lá a divulgação do payroll, a criação de vagas no setor público e no setor privado durante o mês de abril. Foram criadas 263 mil vagas, a expectativa era que se criassem 190 mil vagas, e ainda tivemos declarações de Donald Trump, que falou sobre o acordo com a China, dizendo que será histórico e monumental. Isso deve ter algum desdobramento na próxima semana. Na Alemanha e na zona do euro, ao longo da semana, tivemos indicadores que ficaram um pouco melhores, sendo apresentados ao longo do período, mas tivemos também declaração do presidente do Bundesbank, Weidmann, dizendo que a economia da zona do euro apresenta, abre aspas, notável desaceleração, fecha aspas.
O Banco Central inglês também manteve a sua política monetária estabilizada, o que significa dizer taxa de juros de 0,75 e compra de ativos de 435 bilhões de libras, mas sinalizou que pode fazer alguma elevação da taxa de juros nos próximos meses, dependendo do comportamento da inflação e da economia, que parece acelerar um pouco com mudanças positivas na expectativa de crescimento. Resumo da semana: Bovespa fechou com leve queda de 0,24% no último dia da semana, uma alta de meio ponto percentual. O Dow Jones terminou a semana em queda de 0,16%, Nasdaq subindo 0,22%, em novo recorde histórico, e dólar por aqui encerrando o período a R$ 3,94, uma queda na semana de 0,51% e no dia de 0,52%. Falando um pouco de perspectivas, a próxima semana promete lances com a retomada do trabalho da Comissão Especial sobre a Reforma da Previdência e certamente vamos ter muitos ruídos, o que pouco ajuda a informar uma tendência mais consistente para os mercados de risco. A preocupação segue sendo com que rapidez a reforma será aprovada e, principalmente, com que profundidade ela será aprovada. Disso depende claramente outras reformas que teriam que vir em seguida. A reforma da Previdência sozinha não vai fazer verão e, consequentemente, mexeria com a precificação dos ativos. No cenário externo, é possível que tenhamos alguma notícia sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. A ida do vice-primeiro-ministro chinês Liu ao Washington pode arredondar o acordo e fica faltando só um encontro de Donald Trump e Xi Jinping, presidente da China, que pode ocorrer ainda no mês de junho com um encontro dos dois. E Donald Trump terminou a semana dizendo que o acordo entre a China e os Estados Unidos se mostra como histórico e monumental. Portanto, temos que acreditar nisso, já que quase ninguém sabe o que está sendo relacionado. Mas ainda fica pendente as negociações com a União Europeia, principalmente no que diz respeito ao setor automotivo. Temos que lembrar ainda a crise na Venezuela, que pode colocar países importantes em posições antagônicas, como Estados Unidos e Rússia, e a postura da China, que ainda não se posicionou claramente sobre isso. Tudo isso leva os mercados para uma situação de volatilidade no próximo período. Na Bovespa não é diferente, com o agravante, como eu disse, da reforma da Previdência. Os investidores mostram temor em aplicar recursos enquanto não tiverem a direção um pouco mais correta do que pode acontecer com a reforma da Previdência. Do ponto de vista da análise técnica, diríamos que enquanto o índice não conseguir novamente superar a faixa dos 97.700 pontos, não podemos ter uma tendência perfeitamente definida. Apesar disso, a volatilidade do mercado dá margem para algumas operações de curto prazo com conteúdo especulativo. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom final de semana. Retomamos na segunda-feira, bem cedo, aqui com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá, então.